me receberem. Muito bom estar aqui, muito gostoso. Dani, Fábio. O Fábio foi bem bacana, que ele me colocou direto junto com a fonte, que é o Tim. Eu sempre admiro, eu sempre disse para o Fábio que eu jamais vou esquecer a atitude que ele teve. E não fez questão, não, você vai falar só comigo, eu sou o contato do Brasil. Quem manda aqui sou eu. Mas não, o Fábio e a Dani foram tão carinhosos, tão atenciosos com a gente, e imediatamente o Tim ficou sabendo. Quem de vocês conhece o Tim pessoalmente já? Alguns de vocês já, e quem de vocês já viu ele, pelo menos no Facebook, a foto dele, né? É um cara bacana, e ele veio até Curitiba, veio tomar um café, literalmente veio tomar um café, ficou uns 2, 3 dias e foi embora. E depois a gente foi para lá. Enfim, a nossa jornada com a C3 começou um tempo atrás, mas eu não vou investir meu tempo nisso. O fato é que nós já somos da família, né, junto com vocês. É muito bom fazer parte dessa família. Muito bom. Como o Fábio disse, vindo para cá, saí umas 10 e pouco da manhã, né, santa ingenuidade. Até imaginei dando uma corridinha na orla marítima. Aqueles antigos cabelos que eu tinha voando, imaginando toda essa cena glamourosa, né? E de repente eu vejo um bando de carro, um bando de gente, me viram passando assim, corre, tá vindo um curitibano, daí. E foi todo mundo para a estrada. Mas de repente, aí eu estou parado e eu consegui fazer 1,5 km em 1 hora e 15 minutos. Foi incrível. Quando eu olho para o lado, uma velhinha. Ela olhou para mim e fez assim, ó. Ela começou a postar corrida comigo. Rapaz, foi uma parada dura. Mas, de repente, ela cansou e sentou, mas ela estava sem pés para frente. Sentou, olhou para mim de volta e... Passa um tempinho, ela me deixa me aproximar um pouco, ela sai andando de novo. Aí eu tento com muita insistência, muita intensidade alcançar. E eis que, por vacilo dela, ela desprezou a situação. Ela deu uma deitadinha. Mas ela é tão velhinha que para ela levantar levou muito tempo. Estava com muita dor nas costas e não levantou mais. E aí eu consegui ultrapassar. Mas em pouco tempo, ela me passou de novo e ó. Uma velocidade incrível, gente. Impressionante. 1 hora e 15, 1,5 km. Foi divertidíssimo. Mas eu fiquei imaginando, né, o que Jesus faria. Ele primeiro teria feito um transladado, né? Teria feito esse trânsito todo. Mas eu escutei uma música de uma vez de uma banda chamada For King and Country. E aí eles fizeram a seguinte cena. Eu imagino Jesus parado na beira da estrada com um pneu furado, mas com um sorriso de orelha a orelha. E essa música me marcou tanto que toda vez que eu estou num trânsito e eu pego engarrafamento desse, eu lembro dessa letra e eu começo a fazer esse esforço, né? Sorrir, achar alegria no meio disso tudo. Mas olha, eu vim escutando a minha coleção musical, que é grande no meu celular, e chegou o ponto de escutar Michael Jackson. De tanto tempo que passou nessa viagem. Acho que foram umas 8 horas viajando por aí. Mas foi muito bom. E eu sempre estava com a expectativa de encontrar vocês. Eu queria parabenizar vocês. Está muito gostoso aqui. Parabéns pela ousadia. Parabéns pela unidade que vocês estão tendo. É fácil eu falar assim, não, Fábio, vai lá, compra o som, né? Não vou pagar, né? Não, compra o Mercedes, vai lá, compre, né? Tá aqui a primeira parcela paga, faltam mais 60. É fácil eu falar isso. Mas no nosso coração lá em Curitiba estava literalmente vocês dando passos, e eu vejo vocês dando passos maiores. Amém. Eu vejo vocês dando passos cada vez maiores. Amém. E em breve, isso é verdade, em breve vocês vão sair daqui. Amém. É fácil eu falar, mas a gente fala o que Deus põe no coração. Né? E Deus fala que vocês estão
com um time bem diferente da última vez que eu vim. A unidade e a densidade de unidade está maior. Então vocês estão dando passos mais firmes. Eu quero parabenizar vocês por alcançarem esse momento, essa situação. Isso é muito bom. É gostoso crescer, né? É uma delícia crescer. É fantástico. Enquanto eu estava naquele trânsito, eu estava olhando sempre para a pista do lado. E o pessoal, porque tinha marginalzinha ali, né? Tem a marginal. Eu sou de fora, não sei por onde que eu posso ir. E os carros passando. E você está sempre procurando uma situação, uma maneira de você poder escapar do aperto que você se encontra. Você está numa situação ruim, você procura um jeito de sair. E quando chegou o momento que o trânsito parou, 10 metros para trás tinha uma saída. E na hora eu pensei, vou pegar a saída. Quando eu vi, eu passei e já atrás de mim centenas de carros parando. Aí não tinha mais o que fazer. É sentar e rir. Porque chorar não podia, por causa da música. Tive que sorrir. Mas você também, provavelmente, em algumas situações, você está procurando uma saída. Eu estava procurando uma saída ali naquela BR. E eu às vezes procuro uma saída para os meus apertos. Você procura uma saída para algumas situações, não é verdade? Você se encontra em um momento, em uma situação e como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou conseguir pagar essas contas que eu assumi? Como é que eu vou conseguir sair? E você começa a olhar para as outras pessoas que estão indo rápido do seu lado e aparentemente estão deslanchando na vida e você não. E você começa a procurar uma saída. Você começa a procurar alguma coisa. Você está tentando achar uma resposta, achar alguma coisa que você sabe que você não tem, você precisa. E eu queria ver o que é. Será que Deus tem alguma coisa para dizer sobre isso? Será que Deus está procurando alguma coisa? Será que Ele está procurando uma saída? E eu quero ver. Você precisa pensar o seguinte: você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Certo? Muito bem. Então, algumas coisas, traços da personalidade que você tem, estão nele. Ele também tem esses traços. Então, dá para dizer que se eu olhar para você, eu vou poder perceber Deus em vocês. Em algumas coisas, em outras não. Mas em algumas coisas eu vou perceber. Ela ficou com raiva, ficou brava. Mas Deus também fica bravo. É um traço da personalidade. Deus também tem isso. Nós procuramos coisas. O que Deus tem para dizer a respeito desse assunto? Eu quero ler um pouquinho. Me permita ler mais do que o normal, mas acho que vale a pena essa história, 2 histórias que eu quero ler com vocês. Vocês me permitem ler um pouquinho mais do que o normal na Bíblia? Opa! Pode ser? Muito bem. Então nós vamos ler um pouquinho do que Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem para nos dizer. E um grande amigo dele escreveu isso há milhares de anos atrás, o apóstolo João. João, ele teve algumas experiências com Jesus, passaram-se alguns anos, 30, 50 anos, ele escreve aquilo que ele vivenciou com Jesus. E olha só o que ele escreveu. Capítulo 1 de João, já depois do versículo 35 em diante, tem alguns versículos ali que eu não vou ler todos, mas eu vou pulando. Ok? Muito bem, eu vou começar no versículo 36. 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Então, João Batista, né? João Batista estava ali batizando e ele estava ali mais uma vez no dia seguinte. Quando viu Jesus passar, João Batista viu Jesus passar, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando?
eles estavam procurando alguma coisa. Eu estava procurando uma saída daquela BR congestionada, eu queria sair dali. E eu procurava constantemente uma válvula de escape. Como é que eu posso pegar uma saída? Eu estava procurando por alguma coisa. Eles responderam. Eles perguntaram: Rabi, aonde é que o senhor mora? E Jesus disse: venha ver. Eles foram. Versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Quem acha é porque estava procurando. Um grupo de pessoas naquela época estava procurando por Jesus. Estava procurando, na verdade, pelo Messias, pelo Cristo. Aliás, Jesus Cristo não é o nome completo, né? Jesus, o Cristo, né? Então o sobrenome dele não é Cristo. Cristo é Messias. Jesus, o Cristo. André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro. Cada um de nós está procurando alguma coisa. Todos nós estamos procurando algumas coisas. Mas no assunto Deus, talvez uns procurem mais do que os outros. Mas no fundo nós procuramos. E o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: Jesus, ele olha para Simão e, sem ter tido qualquer relacionamento, sem ter tido tempo com ele, humanamente falando, Jesus olha e vê a pessoa, o destino de Simão. E ele imediatamente passa por cima de todas as dificuldades. E ele diz quem ele realmente é. Jesus, enquanto você procura por ele, procurando uma solução para os seus problemas, mesmo que você procure por ele por motivos egoístas, eu preciso sair de dívida, eu preciso me curar da minha doença, eu preciso resolver um problema na empresa, na família, mesmo que a gente procure por Jesus por motivos egoístas, ainda assim ele olha para você, ele enxerga o teu destino e ele vai querer te dizer isso. Ele quer pronunciar algo para você. Ele quer transferir para você, através da verbalização, o teu destino. Quem você de fato é. Quem você nasceu para ser. Então, enquanto nós estamos procurando, tenha certeza de uma coisa: a hora que você vier e se encontrar com Jesus, Ele tem uma coisa boa para te falar. Ele não vai jogar na sua cara todos os seus defeitos. Você já sabe os seus defeitos. Não precisa que ninguém mais te diga isso. Não é? Eu já conheço os meus defeitos. Não preciso que ninguém me diga os meus defeitos. Não precisa repetir. Eu me olho no espelho, sei muito bem os meus defeitos. Mas Jesus vai olhar para mim, vai olhar para você, vai falar para você o seu destino. Quem você de fato é. Você é feito à imagem e semelhança dele. Quando você se olha no espelho, você vê alguns defeitos, você vê algumas coisas, você não está vendo a sua imagem. Você está tendo uma leitura a seu respeito, mas a tua imagem está nele. Amém. É a única pessoa que pode dizer para você quem você é ele, porque foi ele que te criou. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu tio, não é seu vizinho, não é a sociedade, não é ninguém. Não importa quantas falhas você já teve, não importa quantas vezes você não conseguiu fazer a pescaria direito, que nem Pedro. Quantas vezes ele falhou no seu negócio, no seu trabalho. Jesus chega para ele e diz: você, Simão, é Pedro, você é uma rocha. Eu vou construir uma igreja sobre você, sobre a revelação que eu trago para você. Mais um pouquinho. Avançando um pouquinho nos versículos, no versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, o que ele fez? Foi procurar Filipe.
Jesus foi procurar uma pessoa. Jesus procura pessoas. Jesus procura por mim. Jesus procura por você. Amém. Por quê? Porque ele quer fazer alguma coisa. Ele quer levar você para um destino. Amém. Ele quer levar você para um lugar. Ele poderia ir sozinho? Claro que poderia. Mas ele quer fazer isso? Não. Ele quer levar você junto. Ele foi procurar. Cadê o Felipe? Cadê? Eu preciso falar com o Felipe. Eu preciso levar o Felipe junto. Ele vai ter uma experiência muito boa nisso aqui. Eu preciso levar ele junto. E a história desenvolve. Ele finalmente encontra o Felipe e diz: enfim, vem comigo. Vamos fazer um negócio juntos. Ele não quer que você faça as coisas sozinho. Ah, mas Jesus, eu consigo fazer sozinho. Ótimo. Mas para quê? Por que não incluir o teu Criador? Por que não incluir o teu Salvador? Por que não incluir a pessoa de Jesus? É uma boa pergunta. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos. Eles estavam procurando. O que é que você tem procurado? Quem procura, acha. Se você procurar problemas na sua vida, você vai achar. Se você procurar defeitos na sua vida ou nos outros, você vai achar, porque quem procura, acha. Se você procurar por Jesus, você vai achar. Glória a Deus. Se você procurar pela imagem dele em você, você vai achar, porque quem procura, acha. Pelo que você tem procurado? Você tem procurado fazer uma avaliação sempre consciente de quem você realmente é, do quanto você não presta? Você vai descobrir o quanto você não presta. E daí? O buraco só aumenta, né? Só fica mais fundo. O que você tem procurado? Você tem procurado uma saída? Uma solução rápida? Ou você tem procurado uma pessoa? O que é que você tem procurado? Pelo que eu procuro? Porque eu vou achar. Eu vou achar porque eu estou procurando. A Bíblia diz que eu vou achar. É um princípio divino. E ali na história, ele fala aqui: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Aí Natanael dá uma esculachada. Qual que é o bairro que vocês menos gostam aqui? Aquele bairro lá? Ah, só tem trave. Presta nada. E Jesus escuta. Ele sabe tudo que está sendo dito por Natanael. Vamos lá ver, diz Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Jesus já sabe que você em algum momento vai se encontrar com ele. Deixa eu dizer para você que não está pensando em encontrar Jesus. Ele sabe que um dia você vai se encontrar com ele. Ele vê você sentado, andando, o que você estiver fazendo, ele te vê. E ele sabe que um dia você vai se encontrar com ele. E ele vai ter alguma coisa boa para te falar. Não se preocupe em ter um encontro com Jesus. Vale a pena, esse encontro vale a pena. Ele é uma pessoa verdadeira, ele é real. E ele é a melhor coisa que você poderia achar. Deixa eu chamar a atenção para você, que é o seguinte. Vamos lá para Hebreus, por favor.
Hebreus capítulo 11. Versículo 23. Tá bom, então Jesus, Ele me fez a imagem e semelhança dele, né? Fui criado a imagem e semelhança dele. Tá bom. Agora, você já parou para pensar que o encontro que Jesus quer ter com você é um encontro de perto? Vamos fazer uma pequena experiência aqui. Até onde a minha voz pode caminhar. Com o microfone, ela vai bem mais longe. Certo? Lá atrás está me ouvindo? Está me ouvindo bem, né? Tranquilo. O som valeu a pena você comprar, né? Valeu. Vai pagando. Pode ser acabar de pagar, pode preparar o próximo. Já vai estar na próxima. Já vai estar na hora. Mas a minha voz, ela vai menos longe sem o microfone. Se eu falar com a Milena, eu não quero que ninguém lá atrás escute, eu vou falar com ele baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de você. Deus, quando Ele criou o universo, Ele disse: haja luz, haja isso, haja aquilo. E a voz dele caminhou pelo universo. Mas quando chegou a hora de criar o ser humano, o que é que Ele fez? Ele soprou. E o fôlego de Deus, a voz de Deus entrou na pessoa. Entrou em nada, por proximidade. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus bem pertinho. Deus de fato é um Deus Emmanuel. Ele se veste com a nossa pele. Ele está mais próximo do que o nosso respirar. Deus é muito próximo. Você e eu estamos procurando sempre alguma coisa, e sempre tem mais para descobrir em Jesus. Ele sempre tem algo a mais para nos revelar. Mas ok, está ótimo, me encontro com Ele. E Ele vai me falar alguma coisa. Ele vai dizer: na verdade, Simão, o teu nome não é mais Simão, é pedra, é rocha. Eu vou poder construir uma coisa sobre você. Vou poder construir uma estrutura enorme sobre você. E os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Finalmente Deus falou para ele qual era o destino dele: que ele seria o libertador de Israel. Ele não sabia como, mas ele ficou sabendo. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. E aqui eu quero destacar um pouquinho essa expressão em relação ao Messias. Nós podemos interpretar isso de 2 maneiras. Moisés olha a missão dele, libertar Israel. A missão do libertador é ser o Messias. Moisés foi o Messias. E quando Moisés ele pensa sobre o Messias, não apenas Cristo, mas Ele mesmo. Você já parou para pensar que você é o Messias para alguém? E talvez valha a pena você se vestir disso e sofrer, entre aspas, o dano de realmente ser o Messias na vida de alguém, de uma família. Moisés ele entendeu o chamado messiânico dele, o chamado de libertador, a missão dele. Ele entendeu isso, e aqui diz: como é que eu vou libertar o povo? Como é que eu vou libertar
o meu povo, se eu não sou do meu povo? Como é que Jesus podia salvar, como é que Deus poderia salvar alguém, uma raça humana, se ele não é humano? Como é que eu vou salvar um povo se eu não sou desse povo? Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Moisés, ele se identificou com o seu povo. Largou os prazeres, largou os benefícios, largou os privilégios, jogou fora aquele estilo de vida, para ele poder se vestir de povo judeu. Nós somos chamados para a gente se vestir do nosso povo. Amém. E eu me pergunto, para mim Curitiba é mais fácil, né? Porque já não tem samba bom, só tem alemão, né? Não sabe fazer essas coisas. Então eu não tenho muito samba para salvar, né? Mas tem shows, tem chucuts, tem muita de coisa lá, das Alemanha, né? Mas qual é a roupa? Qual é a pele que você precisa vestir? Qual é a tua missão? Como é que funciona o embaixador? Quem de vocês aqui entende que somos embaixadores de Cristo? Certo? Embaixador significa que eu levo na frente da minha testa, que eu sou o representante. Agora, o que aconteceria? Quantos embaixados nós temos aqui no Brasil? Temos diversas, né? Vamos fazer de conta que é embaixador alemão, embaixada alemã, chega aqui no nosso país e começa a criticar o nosso carnaval, começa a criticar o nosso futebol. Isso é fácil. A política. Mas a gente ganhou dos argentinos, que ganhou dos alemães. Ou seja, nós ganhamos da Alemanha. Mas o que é que nós, como nação, como povo, faríamos com uma embaixada que chega e só critica a nossa cultura, só critica o nosso povo? Manda embora. Pelo amor de Deus, sai daqui, vai embora. Está fazendo o que aqui no nosso país? Só para nos criticar? E o que é que nós, como cristãos, embaixadores de Cristo, fazemos muitas vezes com o nosso povo? Apontamos o dedo, criticamos a cultura, não nos vestimos. Eu não estou dizendo que nós devemos abrir mão dos nossos valores morais, mas a nossa cultura de alegria, de sorriso, foi incrível durante esse engarrafamento. Quanta gente se divertindo no engarrafamento, cada um do seu jeito. Alguns com o porta-mala aberto, com o somzão ligado, odeio isso, então vou achar uma bomba nisso. Mas o pessoal se divertindo. A cultura da alegria no Brasil é incrível. Com pouco a gente está se divertindo. E a piazadinha assim que estava no carro, correndo de chinelinha de dentro atrás do carro, se divertindo. Aí o carro dava uma aceleradinha assim e os caras assim. Aí começava a rir um pouquinho nervoso, né? Aí finalmente alcançava, né? E a gente com sacola, ó, pipoca, é batata, é água, não sei o que, é R$2. Lá no Nordeste é Joyce. É Joyce, né? É Joyce. Joyce? Sim, Joyce. Joyce. Meu Deus, meu Joyce. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos aqui para criticar a nossa cultura. Estamos aqui para reconciliar a cultura. Nós estamos aqui como o ministério da reconciliação. Foi isso que Deus nos deu. Nós devemos reconciliar o samba, o pagode, o funk, o reggae, tudo isso, a política. Como é que nós vamos fazer isso? Estando lá. Quem quer ser um
belo cineasta de Hollywood. Você, então se acredite, faça bem feito. Faça bem feito. Tem que estudar. E tem que conviver nesse meio. Você tem que conseguir conversar com essas pessoas. Vai se vestir diferente. Como é que José no Egito se vestia? Egípcio. Como egípcio. Maquiado. Nossa, assim, sério. Maquiado. Anel no dedo. Como é que era o nome dos Sadraque, Mesaque e Abednego lá? Os amigos de Daniel. Amigos de Daniel. Amigos de Daniel. Nomes de deuses, né? Da mosca. Como é que era o nome da mosca lá? O Senhor das Moscas. Beelzebub, sei lá como é que era o nome que eles usavam. Eles estavam lá no meio daquilo tudo. Como é que eu consigo achar uma pessoa? Como é que eu consigo levar como embaixador de Cristo a resposta dela? Eu preciso me vestir. Eu preciso ser judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, sem abrir mão dos valores, sem abrir mão dos princípios. Eu não preciso cair capotado de bêbado para falar com alguém no boteco. Não preciso. Mas eu posso ir no boteco, não posso? Pode. O que eu vou fazer lá? Eu sou embaixador de Cristo. Eu vou lá para, em nome de Jesus, eu vou fechar esse boteco, não sei o que, todo do inferno, não sei o que, esse bebu do cabelo. Vai devagar. Os caras olham assim, toma uma aí, está muito nervoso. Você tem uma identidade em Cristo. Eu quero que você seja ousado em se vestir dele. Amém. Que vocês tenham ousadia de alcançar esse bairro e se vestirem deste povo. Eu preciso ser um embaixador de Cristo para o meu povo. Como Moisés, eu vou sair desse meu pedestal e eu vou me relacionar com o meu povo. Eu vou ser como o meu povo. Eu vou viver no meio deles. E aí, me lembro da pregação do Jake, Hyperlocal. Olha, eu preciso conhecer o nome do meu barbeiro, do meu cabeleireiro, do meu pedicureiro, manicureira. Eu preciso ser hiperlocal. Eu preciso saber quem são as pessoas à minha volta. Eu preciso estar inserido na minha realidade. Moisés, ele fez isso. Jesus fez isso. A sua identidade está nele. Pessoas estão procurando por Jesus. Natanael nem sabia que ele estava procurando direito. Jesus já sabia que ele iria se encontrar. Alguém de nós vai falar para Natanael: achamos a C3. Achamos a igreja que tem um projeto sério com Deus, de andar junto com Deus. Alguém de nós precisa achar esse Natanael lá fora. E eu só vou conseguir fazer isso se eu me vestir dessa cultura. Amém. Se eu me relacionar com esse povo. Faz sentido? Faz, tá bom. Muito bem. Então, com isso, eu gostaria de convidar você a perceber que quando você for se encontrar com Jesus, Ele vai querer revelar a primeira coisa para você: é a tua identidade. Quem você é. Você tem um propósito. Você nasceu com um propósito. E Ele quer te revelar isso. Eu quero convidar, não sei se posso convidar o pessoal da banda de novo aqui na frente. Claro. Então, que vem aqui na frente, eu quero uma música bem tranquila, bem do tipo para Davi profetizar, né? Então nós vamos profetizar sobre vocês hoje. Nós vamos liberar palavras proféticas sobre vocês. Vou chamar a Dani e o Fábio aqui na frente também. Eu tenho certeza que